Neste momento, para dar início à conferência, convidamos a compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Instituto Rui Barbosa e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Sebastião Elvésio, e o excelentíssimo senhor presidente da Frente Nacional de Prefeitos e prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Passamos a palavra ao presidente da mesa, conselheiro Sebastião Elvésio, que conduzirá os trabalhos desta conferência. Minhas senhoras, meus senhores, é um prazer poder voltar a esta mesa, ladeando o nosso querido palestrante, prefeito Márcio Lacerda, que, além de ser o prefeito da nossa formosa Belo Horizonte, é também o presidente da Frente Nacional de Prefeitos. O prefeito Márcio Lacerda é graduado em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fundou 2 empresas de telecomunicações em 16 estados brasileiros e na América do Sul. Em 2003, assumiu a Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional. De abril de 2007 a maio de 2008, foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Em 2008, foi eleito prefeito de Belo Horizonte. Em 2012, foi reeleito em primeiro turno. É presidente da Frente Nacional de Prefeitos para o biênio 2015-2016. Antes de eu passar a palavra ao prefeito Márcio Lacerda, eu queria, aproveitando a carona do nosso querido companheiro Hélio Mileski, que, para aqueles que não sabem, todo esse movimento de modernização dos tribunais de contas começou exatamente com a inspiração do nosso querido conselheiro Hélio Mileski. E fico muito feliz, Hélio, de poder estar sucedendo a você aqui como palestrante, do lado do nosso prefeito Márcio Lacerda, que representa para a política pública de hoje esse sentimento de modernidade. Exatamente, é uma das lideranças jovens que temos no nosso cenário de Minas, que traz essa prioridade absoluta de fazer as políticas públicas voltadas para o cidadão. Então, nós ficaremos aqui muito honrados de poder suceder ao nosso querido Hélio e ter ao nosso lado o nosso prefeito Márcio Lacerda, ao qual concedo a palavra para a sua exposição. Obrigado, conselheiro Sebastião Elvésio. Conselheiro não só do tribunal, mas conselheiro nosso também, né? Que despido muitas vezes, digamos, da formalidade, da ritualística do seu papel de presidente, conversa conosco, prefeitos, nos transmitindo a sua moderna visão do controle de políticas públicas, e nós entendemos, ancorada na sua sólida e múltipla formação acadêmica, experiência, e eu cumprimento, então, e a todos os seus companheiros e companheiras pela realização desse evento. Eu acompanhei um pouco, né, a palestra do professor, agora que me antecedeu, o professor Hélio, e eu acho que, professor, acho que, com a minha visão de política pública, do momento do país, eu acho que o senhor refletiu bem o pensamento e o sentimento da maioria de nós, gestores do Executivo. Portanto, parabéns, continue aí essa pregação tão útil. Bem, eu tenho meia hora, preciso ser
sucinto. E eu começo colocando uma pergunta que muitas vezes me colocam: como é que você consegue uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, né, cercada por uma região metropolitana com tantos problemas, dar conta desse trabalho, né? Essa é a pergunta que quem olha o gestor público de uma grande cidade fica imaginando como é que é o seu dia a dia. Eu tive uma experiência empresarial bastante rica na minha vida, na área de telecomunicações, que é uma área que tem muito a ver com a vida do cidadão. Tem muito a ver também com a gestão de cidades, com a gestão pública federal e estadual, que já foi em si uma escola. E trabalhar 2 anos e meio sob a batuta do então ministro Ciro Gomes também foi uma escola, dada a inteligência e a formação, capacidade de análise, né, que o nosso concidadão Ciro Gomes tem. E depois, um curto ano com o governador Aécio Neves, realmente foi uma experiência também muito forte. Eu aprendi muito com o nosso atual senador. E a verdade é que a gestão de uma cidade, a primeira vez que eu falei numa reunião que os cidadãos eram nossos clientes, o pessoal mais radical da assistência social disse: não são clientes, são sujeitos de direitos, né? E, não, tudo bem, é uma forma um pouco diferente, né? Mas, no fundo, é a mesma coisa, né? São clientes de serviços públicos aos quais esses cidadãos têm direitos. E como é que esses serviços são definidos? Outro dia, eu estava participando de um debate representando a Frente Nacional de Prefeitos na Câmara Federal sobre judicialização de políticas públicas, né? Hoje, esse é um grave problema na vida dos prefeitos. Os promotores, a Defensoria Pública, os juízes, baseados nos direitos básicos que a Constituição assegura a todo cidadão, impõem aos prefeitos, também aos governadores, uma série de custos, né, não previstos nas políticas públicas, e isso desequilibra o orçamento, com uma série de problemas. Então, assim, a Constituição definiu aqueles direitos. Ao longo dos anos, desde 88, essas políticas públicas criadas para atender esses direitos foram sendo estabelecidas ao longo de conferências, de debates, e derivando, então, leis, né? Nós temos política nacional de saneamento, uma política nacional de saúde, de educação, de habitação, de mobilidade, etc. Acho que falta uma de segurança, né? Não temos uma política nacional de segurança adequada, segurança pública. E, então, essas políticas definidas, muitas delas em leis federais, definem a criação de conselhos, né, nacionais, estaduais, municipais, de políticas públicas, e aqui em Belo Horizonte, esses conselhos previstos em políticas federais, nós temos aí uns 25, como quase todas as cidades, mas, de fato, nós temos mais de 600 instâncias de participação de cidadãos em definição de políticas, seja nos microterritórios da saúde, por exemplo, um centro de saúde tem uma comissão, como também nas grandes políticas. Então, a tendência é que as demandas da cidadania sejam cada vez mais feitas de forma participativa. E essa radicalização da democracia é muito necessária, porque a situação do país, das cidades, é muito complexa, e não adianta, né, um salvador da pátria chegar e dizer que vai resolver e prometer terrenos na Lua, fumaça engarrafada e com um belo sorriso de comunicador social, de ator de televisão, e vai convencer as pessoas a lhe darem os votos. A tendência de isso... deixa eu só controlar meu tempo aqui, presidente. A tendência é de isso acontecer cada vez menos. Então, no debate, no processo eleitoral, é onde essas questões deveriam aparecer. Mas nós queremos resolver o quê?
Nós queríamos resolver o quê? Se a cidade não tem um planejamento de longo prazo, não tem uma visão de onde está e onde quer chegar, isso vale também para o Estado e valeria para o país, mas o Brasil não tem um projeto de país, né? Nós sabemos que não tem. E, ao fazer isso, e nós fizemos em 2009, que cidade queremos em 2030, e isso produziu 12 áreas de trabalho, que nós chamamos de área de resultado, que derivaram de 40 projetos, e já no segundo mandato passamos de 180 para mais de 500 ações. E essas ações geram um modelo de gestão, onde é possível acompanhar de forma coletiva, transparente, democrática, para dentro e para fora, o que foi feito e o que não foi feito. Aí, ao falar disso, nós estamos falando de quê? De modelo de gestão. Porque a gestão, ela se traduz em 3 P's e em 3 S. Né? Os 3 P's são pessoas, né? A equipe, processo, a forma organizada, prevista em lei ou não, mas na arrumação interna, né? Como é que as coisas são encaminhadas, e produtos. Produtos são serviços que nós temos que entregar. Isso vale para o governo, vale para a indústria, vale para um hospital, vale para a igreja, vale para o exército, é tudo a mesma coisa. Né? Pessoas, produtos e processos. E são 3 S. Primeiro é estratégia. Então, estratégia é o grande movimento. O grande movimento, quando se fala de planejamento estratégico, são as grandes linhas de ação no longo prazo. Né? Onde estamos e onde queremos chegar e como vamos chegar lá, com quais recursos, de que modo. Então, você tem estratégia. E, para isso, você monta o quê? Uma estrutura. O outro terceiro é o que é? O estilo, o jeitão de fazer. Né? O estilo, então, é aí que eu estava chegando, que é o jeito de dirigir, e nós estamos num país onde nós não podemos ficar xingando a política partidária, os políticos, porque, ao fazer isso, dizer que não gosta de política, nós estamos delegando aos políticos as decisões sobre a nossa vida e dos nossos filhos, dos nossos netos. E as pessoas que não compreendem o que é a ação coletiva, chamada de política, esquecem que fazem política quando estão na reunião do condomínio, do prédio, do clube, da entidade profissional. Né? Então, a gente se reúne como comunidade humana, em qualquer escala, para discutir onde estamos e onde queremos chegar, com qual recurso. E daí, então, a gente chega à conclusão que nós, como cidadãos, com a porcaria da legislação política eleitoral que nós temos que agir. Não precisa ser militante, mas como cidadão, pressionando os partidos para que eles cumpram o que a lei prevê. E aí nós temos aqui o que disse nas suas palavras finais o nosso conferencista anterior: a lei é sagrada, a lei é para ser cumprida. Se ela não serve, vamos mudá-la. É lógico que a forma de aplicá-la e de cobrá-la pode ter intensidades e maneiras, né, distintas. Daí a calibragem do controle que nós precisamos. Mas, então, dentro do processo político, nós elegemos prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, através de mecanismos previstos na ação partidária. E como é que você faz? Se eu ganhei a eleição com 18 partidos, depois consegui mais 3 ou 4 para apoiar. Esse pessoal quer estar todo dentro da administração. Boa parte dos militantes vão militar porque querem cargo público ou porque, né, querem... Bom, não importa. Então, na medida em que a gestão é transparente para dentro e para fora, não tem jeito do partido político atuar de forma não republicana.
Por quê? Primeiro, a maioria dos funcionários são de carreira. A quase totalidade é gente boa, que tem até vocação para o serviço público. Se essa gente boa vê que o gestor maior é sério, dá o exemplo, né, na seriedade, no trabalho, e tem uma proposta, tem um sonho, né, tem os 3 P's, tem os 3 S, pô, vamos nos juntar, porque vale a pena acordar de manhã para essa missão e dormir à noite com a consciência tranquila. Então, a questão político-partidária, ela fica neutralizada naquilo que ela possa ter de ruim, quando o modelo de gestão ele é transparente para dentro e para fora. Bom, é lógico que nenhuma gestão está pronta, a nossa tem muitos problemas, né? Mas, no que se refere a controle interno, a prevenção de corrupção, eu acho que nós evoluímos bastante na nossa gestão. Quando nós começamos, nós tínhamos 14 auditores de auditoria formal, documental. Eu procurei o ministro-chefe da AGU, né, então o ministro-chefe, o Jorge Raja, quem eu conhecia de Brasília, pediu orientação e nós fizemos um concurso semelhante à CGU, desculpe, e aí contratamos com provas específicas auditores, engenheiros, advogados, contadores e pessoal de informática, etc. Passamos para 50 auditores. Fortalecemos muito a ouvidoria, a corregedoria, criamos, já em 2012, uma secretaria adjunta especial de controle, de prevenção à corrupção e informações estratégicas, que essa tem uma ação de acompanhamento do patrimônio, vamos chamar assim, dos funcionários e troca de informações com outros órgãos e alguma investigação mais sigilosa, né? Que a investigação mais aberta é feita pela corregedoria junto com a auditoria. E eu posso, assim, afirmar que a gente tem obtido um sucesso bastante bom nessa prevenção. É lógico que a surpresa, às vezes, nos pega, mas tivemos, inclusive, ações junto com a Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Federal. A Polícia Federal nos ajudou numa operação de desvio de medicamentos e disse que foi a primeira vez que um município fez uma operação conjunta com a Polícia Federal. Bem, agora, aonde que estão os maiores riscos, né? O Tribunal de Contas ele olha muito a questão dos concursos, contratação de pessoal, licitações, né? E outros procedimentos assim mais visíveis. Nas cidades, principalmente nas grandes cidades, a maior área de risco, eu diria que está no que se refere ao ordenamento territorial. A possibilidade de jogos que podem existir numa grande cidade, na gestão urbanística, gerando valorizações e ganhos expressivos, é muito grande. Então, é preciso ter muito cuidado na regulação urbana, no planejamento urbano, no licenciamento de obras, né? E o empresário sofre muito, porque a legislação é complexa, às vezes atualizada, mapas que não combinam, né? E o que nós fizemos para diminuir os riscos nessa área? Nós criamos, por decreto, um grupo de acompanhamento de licenciamentos. Ele se reúne, se for preciso, todas as semanas, sobre a minha coordenação. Então, todas as secretarias, com 2 técnicos, cada uma juntos, com secretários, envolvidos em licenciamento. Aí entra, inclusive, o pessoal do lixo, né? O pessoal do trânsito, do meio ambiente, aí, por aí fora, a controladoria, a procuradoria, e nós convidamos o empresário, seu arquiteto, seu engenheiro, seu advogado,
para debater o seu projeto. E as dúvidas são discutidas ali de forma ampla. O que é possível fazer, o que não é possível fazer. E isso dá uma credibilidade, vamos dizer, uma transparência ao processo. E aqueles que são projetos menores, a gente acompanha nesse colegiado a velocidade de tramitação, quanto tempo o licenciamento está atrasado, parado ou não, numa área. Então, essa área que eu considero a mais de alto risco, né, e que Tribunal de Contas não tem muito como acompanhar, digamos assim, né? O Ministério Público do Urbanismo, às vezes, olha, mas muito focado em questões assim de onde há um movimento de alguma ONG, alguma questão. Bom, não importa. O Ministério Público acompanha um pouco, mas não nesse nível do qual eu falei aqui de licenciamento, de interpretação da legislação. Bem, como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, a questão que nos incomoda hoje mais no que se refere à legislação, e o Tribunal de Contas, né, não tem muito como acompanhar isso, é o que a gente falou há pouco da chamada judicialização de políticas públicas. Isso, inclusive, vai ser discutido amanhã. Nós temos uma reunião em Brasília de prefeitos, uma reunião fechada. Inclusive, nós convidamos o procurador-geral de Santa Catarina, que tem uma posição muito interessante a respeito disso. Nós entendemos que os desembargadores dizem o seguinte: não quero que ninguém morra na minha mão. Então, tem alguém lá com um câncer, e ouviu falar de um remédio experimental que está desenvolvido lá em Israel, e determina que o poder público faça essa importação. E, às vezes, o remédio chega depois que a pessoa, infelizmente, faleceu. Em Santa Catarina, 25% ou 20% dos dispêndios de custeio da Secretaria Estadual de Saúde, fora os salários, saem através de demandas judiciais. Tem pessoas que param com um carro de luxo na porta da Secretaria de Saúde da Prefeitura, na Afonso Pena, com um mandado judicial para... Gente, isso não é lenda, não, é verdade. Para receber um protetor solar importado, que diz que tem uma pele diferente, não sei o quê. Então, chegamos a esse nível. Como fazer política pública e orçamento quando um orçamento possa ser desvirtuado por sentenças liminares de primeira instância, né? Então, isso é a desordem, né? Não tem ordem nisso, é a desordem. Os juízes estão furando a fila das políticas públicas. A palavra é essa, furando a fila, né? Então, nós precisamos de um ordenamento jurídico em relação a isso. Entendemos que os juízes deveriam se preocupar com políticas públicas para o coletivo, né? E discutir, e chamar audiências e debates sobre isso nos fóruns adequados, mas não determinar, né, que nós entreguemos todas as semanas fraldas geriátricas importadas na residência de alguém de alta renda, né? Isso é o que é o pior. Bem, eu penso que há o espaço no país para gestores públicos qualificados, bem intencionados, sérios, que queiram dar uma contribuição real para a coletividade. E nós temos muito bons prefeitos de capital, prefeito de Porto Alegre, o prefeito de Florianópolis, de Curitiba, de Salvador, etc. Eu conheço pessoalmente todos eles. Trabalham bem, né? Trabalham bem, apesar das dificuldades, e todos procurando se aprimorar. Agora, o trabalho do Tribunal de Contas, do jeito que está sendo feito aqui em Minas Gerais, nos anima a trabalhar.
nós temos um espaço aberto para levar lá um edital de uma grande concorrência, de uma PPP, e encontrar grupos e conselheiros qualificados interessados para debater se aquilo está, né, dentro da legalidade, se não vai nos causar algum problema lá na frente. Isso é muito bom. E a forma, né, como nós entregamos as informações todos os meses, né, através da internet, estamos em dia, viu, presidente? Chegamos a agosto agora aqui. O ano passado nós tivemos alguns problemas, porque também a gente herdou sistemas de informação na prefeitura muito muitos arquipélagos sem pontes, né? E são investimentos muito grandes para integrar, para torná-los, digamos, mais fáceis de lidar no conjunto das informações, e a prefeitura vai conseguir um belíssimo resultado nisso, não ainda dentro da minha gestão, mas está avançando muito. Mas nós gostamos da maneira como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais trabalha em relação às prefeituras. E nessa linha, né, de bons projetos com eficácia, né, com resultados. Agora, presidente, o senhor sabe que a lei, do jeito que a legislação nos causa muito problema, né? Eu acho que fazer um concurso público, onde nós poderíamos colocar muito bem uma pessoa de nível médio e que faria um excelente trabalho, daria importância àquele trabalho, ficaria ali alguns anos. E a gente ser obrigado, né, a fazer um concurso do quem pode mais, pode menos, e todo mundo que ganha a vaga no concurso de assistente administrativo tem curso superior, então para preencher 200 vagas de forma rotativa, nós já estamos no número 3.000, né, de classificação, que as pessoas ficam um pouco tempo, né? Eu acho que é algo onde a gente pode avançar ainda, mas depende de uma contabilidade de custos mais qualificada. Em algumas áreas é fácil fazer. É fácil, por exemplo, dizer que um aluno, em média, numa rede municipal do ensino fundamental ou do ensino infantil, custa tanto por mês. É muito fácil na educação calcular isso, né? Já na saúde e na área da assistência social, por exemplo, muitas vezes, se fizermos uma conta sobre determinado tipo de atendimento, nós vamos descobrir que, às vezes, um atendimento está ficando caro demais. Eu acho que falta a gestão pública avançar nisso. Quando eu era funcionário federal, eu me preocupava com isso. Assim, bom, nós temos 50 milhões para política finalística. Não dá para fazer muita coisa, era o Brasil inteiro, né? A folha custa 3 vezes isso, né? Então, tem alguma coisa errada, né? Nós tínhamos uma instituição de atendimento a funcionários, assistência médica, odontológica e jurídica, e nós fizemos um levantamento quanto custava cada atendimento. Os números foram assombrosos. Então, nós fechamos tudo e desativamos essa instituição, né, sem prejuízo para os funcionários, foram atendidos de outra maneira. Então, essa coisa do custo-benefício na política pública, é lógico que a política, o serviço precisa continuar sendo prestado, mas nós temos que nos perguntar quanto ele está custando, né? Bem, eu já terminei aqui meu tempo, minha meia hora, não vou me prolongar, mas dizer que foi um prazer muito grande estar aqui, e eu queria concluir só dizendo para todos, para todas, eu queria aqui, como também prefeito da cidade, cumprimentar, dar as boas-vindas a todos que vieram de outra cidade, outros estados, ou até, eventualmente, fora do país. Belo Horizonte é uma cidade acolhedora,
Espero que todos se sintam bem aqui e que voltem. Mas falei de Belo Horizonte e é importante destacar, presidente, que há uma consciência cada vez mais forte no mundo hoje, e a ONU entendeu isso, né? E o Papa entendeu isso. Pela primeira vez, uma autoridade de nível global convidou só prefeitos, convidou 64 prefeitos do mundo, inclusive 6 brasileiros, para uma conferência de 2 dias, né, para falar de sustentabilidade. Mas há uma consciência muito clara hoje de que é nas cidades que os problemas estão e é ali que eles serão resolvidos. Porque no Brasil, mais de 80% das pessoas vivem em cidades. No mundo são só 50%, mas vai urbanizar de forma muito acelerada. Então, nós temos que focar nas cidades os melhores esforços, e as cidades médias e grandes têm, pela sinergia criada entre as múltiplas qualificações das centenas, milhares ou milhões de pessoas que ali vivem, de sermos criativos, de sermos colaborativos, né, para criar novas alternativas de qualidade de vida, inclusive atuando na política, radicalizando a democracia. Mas eu queria dizer, principalmente para os mais jovens aqui, que continue acreditando no país, acreditando na qualidade do povo brasileiro, acreditando na nossa possibilidade de redenção do difícil momento que nós estamos atravessando, e termos realmente esperança de dias melhores, porque está nas nossas mãos, né? Nós não somos técnicos de time nem torcedores da arquibancada, nós estamos no meio do jogo, então todos temos que jogar, nos dar as mãos e deixarmos um país melhor para os nossos filhos e netos. Muito obrigado. Queria agradecer muitíssimo a contribuição do prefeito Márcio Lacerda ao nosso seminário internacional e dizer aos nossos mais de 1.500 participantes que nós vamos, nesse momento, viver um momento histórico para a administração pública brasileira. Eu queria ver se o nosso auditório, se nós temos aí 2 pessoas, uma é a nossa presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, a Cristiana Castro, se ela está aí. Acho que não chegou. E o outro é o nosso professor da Universidade de Sorbonne, de recherche pour le professeur Daniel Inerat. Não está. Então, eu vou quebrar o protocolo, eu vou chamar 2 técnicos nossos para que possam fazer o simbolismo desse momento histórico. Eu queria chamar aqui no palco a nossa diretora de controle externo, a Cláudia Fusco, para estar aqui conosco, e a nossa diretora-geral do Tribunal de Contas, a Raquel Simões, para estar conosco aqui no palco. Qual que é o ato histórico que nós vamos celebrar neste momento? Quero dizer, meu caro prefeito Márcio Lacerda, Vossa Excelência como prefeito e presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Os tribunais de contas, sob a inspiração do Instituto Rui Barbosa, começaram a estudar um indicador que pudesse servir para medir exatamente aquilo que Milewski falou, que você disse, da eficiência da administração em termos de resultados. E com a contribuição fantástica da Universidade de São Paulo, uma contribuição pioneira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, esses índices foram construídos. E o Instituto Rui Barbosa entendeu de padronizá-los para colocá-los à disposição de todos os tribunais de contas do Brasil. Na segunda-feira passada, que foi o dia da pequena empresa, do microempreendedor, da empresa de pequeno porte, em São Paulo, a Cristiana fez o que nós vamos fazer aqui agora. Para os municípios paulistas, ela entregou o Índice de Eficiência da Gestão Municipal. Hoje, ao prefeito Márcio Lacerda, nós vamos entregar esse trabalho maravilhoso.
feita pela nossa diretoria de controle externo, com um trabalho laborioso da nossa querida Cláudia Fusco, que, num espaço de tempo muito pequeno, com a liderança da equipe aí da Raquel e todos os nossos servidores, construíram o manual do Índice de Efetividade da Gestão Municipal. E o prefeito Márcio Lacerda será o primeiro prefeito do Brasil, e nós vamos, inclusive, pedir a ele, como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que faça esse link, e por isso que eu pedi às duas que estivessem aqui, duas excelências do quadro técnico do Tribunal de Contas e um gestor público excelente, simbolizando o que o Brasil precisa: bons técnicos com bons políticos para nós termos um bom Brasil. Então, eu vou pedir... Nós estamos modernizados, então o Instituto Rui Barbosa e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais fez aqui um pencard com todos os dados para o prefeito Márcio Lacerda conhecer da sua Belo Horizonte. E, a partir dessa ferramenta que compara com todos os outros municípios do Brasil, poder ver onde que precisa avançar. A grande novidade aqui é que o Tribunal de Contas procura valorizar o esforço da Prefeitura para melhorar as suas receitas próprias também, porque era outro defeito que se tinha no sistema de controle. Um olhar muito rigoroso sobre as despesas públicas e um olhar menos rigoroso sobre as renúncias fiscais, o não exercício pleno de buscar suas receitas. Então, eu vou pedir à Raquel para entregar o pencard, e vou pedir à Cláudia, que é ela que trabalhou muito nisso, que entregue o manual do Índice de Efetividade da Gestão Municipal. A partir de hoje, eu espero que no próximo Congresso nós já tenhamos os 5.570 municípios brasileiros podendo ser comparados numa métrica muito bem estudada do desempenho da administração para resultados, ou seja, na linha do que o Milewski defendeu, na linha que nós, tribunais de contas, estamos procurando avançar. Conformidade, nós vamos olhar, mas o fundamental é o resultado para o cidadão. Os tribunais de contas, o controle, a administração pública não tem que viver para si, tem que viver para o cidadão. E essa que é a mensagem que procuramos fazer. Excelentíssimo senhor prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, recebe o pencard com o Índice de Efetividade de Gestão Municipal. É o resultado de uma pesquisa feita no mês de agosto pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, que mede o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. 820 das 853 prefeituras responderam à pesquisa. Os prefeitos que estiverem participando do Congresso poderão retirar os seus pencards com os resultados da pesquisa da sua respectiva prefeitura no estande do Tribunal de Contas. Então, apenas encerrando aqui, o cerimonial já completou, mas só para ficar bem claro, todos os 853 prefeitos de Minas, a exemplo do prefeito de Belo Horizonte, que é o prefeito da nossa capital, poderão, a partir de agora, no nosso estande do Instituto Rui Barbosa, evidentemente que se identificando, receber esse pencard que tem essas 5 dimensões da avaliação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Nós vamos agora, pelo Instituto Rui Barbosa, compartilhar esse trabalho com os 34 tribunais de contas do Brasil e vamos ver se no próximo evento a gente já pode apresentar um resultado consolidado da efetividade da gestão dos 5.570 municípios brasileiros. Muito obrigado. As autoridades que compõem essa mesa, os nossos agradecimentos pela participação neste primeiro Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas.